Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho 3 textos para iniciantes, então é um vocabulário aí de inglês para iniciantes. Os textos são bem tranquilos, bem simples, tá bom? Mas bem úteis. Vai funcionar da seguinte forma o vídeo. Eu vou fazer a leitura de cada um e no final... leitura e explicação, né, e tradução, e no final de cada um eu vou deixar o áudio em inglês 2 vezes, o áudio com o texto, né, com a transcrição em inglês, e depois apenas o áudio para você praticar. E assim, consecutivamente os 3 textos, ok? Então vamos lá para o primeiro. Max, my family isn't very big. I have a brother, Jacob, he's 25, and a sister, Lily, she's 18. They're not married. I'm married. My wife's name is Michelle. We have 2 children, a daughter, Sophie, that's S-O-P-H-I-E, she's 4, and a son, Sam, he's only 6 months old. We live near my parents. My dad's name is Tom, and my mom's name is Nicole, that's N-I-C-O-L-E. She's French. My grandmother lives with them. Her name's Claire. She's my dad's mom. Very good. Então é o Max, né? E ele tá descrevendo a família dele. Olha só. My family isn't very big. My family isn't very big. Olha só. Isn't, contração do verbo be, né? Is not. Então, não é. Minha família não é muito grande. Isn't, is not, contraído. Verbo be, ser ou estar. Lembra? Então, my family isn't very big. Minha família não é muito grande. I have a brother, Jacob. He's 25. I have a brother, Jacob. He's 25. Então, eu tenho um irmão, Jacob, ele tem 25. Lembrei que a gente usa o verbo be para falar de idade em inglês, né? Então, I have a brother, Jacob. He's 25. Eu tenho um irmão, Jacob, ele tem 25. And a sister, e uma irmã, and a sister, e uma irmã, Lily, she's 18. Lily, she's 18. Lily, ela tem 18, né? 18 anos. Ó, o verbo be para falar de idade. Então, and a sister Lily, she's 18. E uma irmã Lily, ela tem 18 anos. They're not married. Eles não são casados. Ó, novamente o verbo be contraído, né? They are not married. They're not married. Eles não são casados. Lembra aí sempre que o verbo be ser ou estar. Então, they're not married. Eles não são casados. I'm married. Eu sou casado, né? I am married, só que aqui tá contraído. Então, I'm married, eu sou casado. My wife's name is Michelle. Ó, o nome da minha esposa, né? Porque a aspinha aqui com S é um jeito que eu tenho de representar posse em inglês. Então, my wife's name. O nome da minha esposa is Michelle. É Michelle, né? Então, o nome da minha esposa é Michelle. We have 2 children. Nós temos 2 crianças, né? Lembrei que a gente tem children, que é o plural de child. Child, criança. Children, crianças. A gente usa bastante para fazer referência aos nossos filhos. Então, we have 2 children. Nós temos 2 crianças, nós temos 2 filhos. A daughter, uma filha, né? Daughter, filha mulher. Então, a daughter, uma filha. Sophie, that's S-O-P-H-I-E. Então, ó, uma filha, daughter, filha mulher. Sophie é o nome da criança. Isso é, ó, that's, isso é. That aqui fazendo referência ao que acabou de ser dito. Então, isso é S-O-P-H-I-E, né? Ele só vai soletrar o nome da criança. S-O-P-H-I-E. She's 4, ela tem 4 anos, ó. She's 4, ela tem 4 anos. And a son, e um filho, né? And a son, e um filho. Então, son, filho homem, daughter, filha mulher. And a son, e um filho, Sam. O nome do filho é Sam. Sam, he's only 6 months old. Ele tem apenas 6 meses de idade, ó. Only, apenas, só. Então, ele tem apenas 6 meses de idade. She's only 6 months old. Ah, mas old não significa idade, significa velho. É verdade, mas a gente usa o old para falar de idade porque em inglês é como se você não tivesse a sua idade, é como se você fosse a sua idade, por isso o verbo be. Então é como se eu estivesse falando assim, ó, ele é 6 meses velho.
Então, ele tem 6 meses de idade, tá bom? We live near my parents. We live near my parents. Nós moramos perto dos meus pais. We live near my parents. Nós moramos perto dos meus pais. We live near my parents. Nós moramos perto dos meus pais. Near vem de perto ou próximo e parents, pais, né? Por mais que pareça aí com parentes, parents vem de pais. Então, we live near my parents. Nós moramos perto dos meus pais. My dad's name is Tom. My dad's name is Tom. O nome do meu pai é Tom. Lembra aí da aspa aqui com S que indica possessivo? Então, my dad's name is Tom. O nome do meu pai é Tom. And my mom's name is Nicole. And my mom's name is Nicole. E o nome da minha mãe é Nicole. My mom's name is Nicole. E o nome da minha mãe é Nicole. That's N-I-C-O-L-E. That's N-I-C-O-L-E. Isso é N-I-C-O-L-E. Só vai soletrar aqui também. That's, isto é, né? Tô fazendo referência ao que acabou de ser dito. She's French. She's French. Ela é francesa. She's French. Ela é francesa. My grandmother lives with them. My grandmother lives with them. Minha avó mora com eles. My grandmother lives with them. Então, minha avó mora, vive com eles. Ah, por que aqui o verbo está terminando com S? Porque está fazendo referência à terceira pessoa no singular, né? Isso é o quê? Simple present, né? O presente simples. Então, a terceira pessoa do singular, os verbos recebem aí um S no final. My grandmother lives with them. Obviamente, tem algumas regras, né? Mas, para colocar esse S aí, não é só chegar e colocar o S. Mas, enfim, é mais ou menos isso aí. My grandmother lives with them. Minha avó mora com eles. Her name's Claire. She's my dad's mom. Her name is Claire. O nome dela é Claire. She's my dad's mom. She's my dad's mom. Ela é a mãe do meu pai. Her name is Claire. O nome dela é Claire. She's my dad's mom. Ela é a mãe do meu pai. As regras que eu falei aqui é porque, dependendo das palavras, você vai ter que fazer uma alteração ou outra, né? Remover uma letra, acrescentar outra, tá bom? Mas só lembrando aí que no simple present, que é o presente simples, a terceira pessoa do singular, né? Os verbos sofrem essa alteração do S, ok? Então, vou deixar o áudio aqui agora com o texto e depois apenas o áudio, né, com a transcrição e depois sem a transcrição, para você ouvir, praticar o seu listening, e aí quando os áudios acabarem, eu vou estar aqui com o segundo texto, tá? Então se concentra e até daqui a pouco. Max's family. My family isn't very big. I have a brother, Jacob, he's 25, and a sister, Lily, she's 18. They're not married. I'm married. My wife's name is Michelle. We have 2 children, a daughter, Sophie, that's S-O-P-H-I-E, she's 4, and a son, Sam. He's only 6 months old. We live near my parents. My dad's name is Tom, and my mum's name is Nicole. That's N-I-C-O-L-E. She's French. My grandmother lives with them. Her name's Claire. She's my dad's mum. Max's family. My family isn't very big. I have a brother, Jacob, he's 25, and a sister, Lily, she's 18. They're not married. I'm married. My wife's name is Michelle. We have 2 children, a daughter, Sophie, that's S-O-P-H-I-E, she's 4, and a son, Sam. He's only 6 months old. We live near my parents. My dad's name is Tom, and my mum's name is Nicole. That's N-I-C-O-L-E. She's French. My grandmother lives with them. Her name's Claire. She's my dad's mum. Olá novamente. Então, eu já tô aqui, olha, com o segundo texto. Então, James Stewart, fireman. James, 26, is a fireman. He comes from Scotland, but now he lives in Sussex, England. He works at a small fire station near Brighton. James drives the fire engines. He works 10 days a month. He's at work for 24 hours and then he has 48 hours off.
It's a difficult job, but he likes it. He's married with 2 children, and on his free days, he takes Lara, 6, to school and enjoys playing with Max, 4. He also goes to the gym and plays snooker. Então, ó, James Stewart, fireman. James Stewart, fireman. James Stewart, bombeiro. James Stewart, fireman. Então, James Stewart, bombeiro. Fireman, bombeiro. James, 26, is a fireman. James, 26, is a fireman. Então, James, 26 anos, é um bombeiro. Is a fireman, é um bombeiro. He comes from Scotland. He comes from Scotland. Ele vem da Escócia, né? Scotland, Escócia. He comes from Scotland. Ele vem da Escócia. Lembrei o que eu acabei de te falar sobre o simple present, aqui do verbo. Então, pois é, he, terceira pessoa, né? Do singular. Então, he comes from Scotland. Ele vem da Escócia. But now he lives in Sussex, England. But now he lives in Sussex, England. Mas agora ele mora em Sussex. Sussex é só o nome do local, England, Inglaterra. Então, but now he lives in Sussex, England. Mas agora ele mora aí em Sussex, na Inglaterra. He works at a small fire station near Brighton. He works at a small fire station near Brighton. He works at a small fire station near Brighton. Então, ele trabalha em uma pequena estação de fogo, ou seja, corpo de bombeiros, né? Estação de bombeiros, perto de Brighton. Ele trabalha em uma pequena estação de fogo. Lembra aí, corpo de bombeiros, né? Eu não sei como você chama aí. Aqui é corpo de bombeiros, o local onde os bombeiros se concentram. Near Brighton, perto de Brighton. James drives the fire engines. James drives the fire engines. Então, James dirige o caminhão de bombeiro. Fire engines são os carros, né? Os caminhões de bombeiro. Então, James drives the fire engines. James dirige os caminhões de bombeiro. He works 10 days a month. He works 10 days a month. Ele trabalha 10 dias por mês. He works 10 days a month. Ele trabalha 10 dias por mês. He's at work for 24 hours. He's at work for 24 hours. Ele está no trabalho por 24 horas. He's at work for 24 hours. Ele está no trabalho por 24 horas. And then he has 48 hours off. And then he has 48 hours off. E então ele tem 48 horas off de folga, né? Então, 48 hours off, 48 horas de folga. It's a difficult job. It's a difficult job. É um trabalho difícil. It's a difficult job. É um trabalho difícil. But he likes it. But he likes it. Mas ele gosta disso. But he likes it. Mas ele gosta disso. He's married. He's married. Ele é casado. He's married. Ele é casado with 2 children. With 2 children. Com 2 crianças. With 2 children. Com 2 crianças. And on his free days, he takes Lara, 6, to school and enjoys playing with Max, 4. Ó. And on his free days. E nos seus dias livres, ó, nos dias livres dele, dele. Então, e nos dias livres dele, ele leva Lara. He takes Lara, 6. Ele leva Lara, de 6 anos, to school, para a escola, and enjoys playing with Max. E gosta de jogar, brincar com Max. Max, 4 anos. Então, o que acontece? Ó, nos dias livres dele, ele leva Lara, de 6 anos, para a escola e ele curte jogar com Max. Ah, por que tá playing? Porque a gente usa aí, né, o gerúndio, que é o ing, para falar de atividades que a gente gosta de estar fazendo. Então, ele enjoys playing with Max. Ele gosta de brincar com Max. Play vem de jogar, brincar, tocar. Então, vai depender do contexto. Como o Max provavelmente é o filho dele, né? Deve ser jogar ou brincar de alguma coisa. He also goes to the gym and plays snooker. He also goes to the gym and plays snooker. Ele também vai para a academia, ó. He also goes to the gym. Ele também vai para a academia and he plays snooker. E ele joga sinuca. Snooker, sinuca, tá bom? He plays snooker. Ele joga sinuca. Very good. Então, vou deixar o áudio aqui novamente, como texto, né, com a transcrição em inglês e depois apenas o áudio, para você ouvir e praticar o seu listening. E quando acabar, eu vou estar aqui com o terceiro texto. Então, se concentre e até daqui a pouco. James Stewart, fireman.
James, 26, is a fireman. He comes from Scotland, but now he lives in Sussex, England. He works at a small fire station near Brighton. James drives the fire engines. He works 10 days a month. He's at work for 24 hours and then he has 48 hours off. It's a difficult job, but he likes it. He's married with 2 children and on his free days he takes Lara, 6, to school and enjoys playing with Max, 4. He also goes to the gym and he plays snooker. James Stewart, fireman. James, 26, is a fireman. He comes from Scotland, but now he lives in Sussex, England. He works at a small fire station near Brighton. James drives the fire engines. He works 10 days a month. He's at work for 24 hours and then he has 48 hours off. It's a difficult job, but he likes it. He's married with 2 children and on his free days he takes Lara, 6, to school and enjoys playing with Max, 4. He also goes to the gym and he plays snooker. Olá novamente. Bem, então já estou aqui agora com o terceiro texto. Olha só. Maggie Howell, zoologist. Maggie, 45, is a zoologist. She studies wolves and she's the director of the Wolf Conservation Center in New York State. She lives in Connecticut and works with her husband, Spencer. Maggie also visits schools and teaches children about wolves. She works 5 days a week, but she goes to the Wolf Center on Sundays too, because she likes it there. In her free time, she reads a lot and watches TV with her daughter, Eleanor. She also plays tennis and walks their dog too. Então, aqui agora a gente está falando da Maggie Howell, que é zoologist. Zoologist, zoóloga. Então, Maggie, 45, is a zoologist. Maggie, 45, is a zoologist. Maggie, de 45 anos, é uma zoóloga. Is a zoologist, é uma zoóloga. She studies wolves and she's the director of the Wolf Conservation Center in New York State. She studies wolves and she's the director of the Wolf Conservation Center in New York State. Então, ela estuda lobos, wolves, lobos, and she's the director, e ela é a diretora of the Wolf Conservation Center, do Centro de Conservação de Lobos, em New York State, de Nova York, né, do estado de Nova York. Wolf aqui não está no plural, então do Centro de Conservação de Lobo, traduzir assim, né? Então, vamos lá. Ela é a diretora do centro, né? Ela é a diretora do Wolf Conservation Center, do Centro de Conservação de Lobo, em Nova York, né? Aqui é no estado de Nova York. She lives in Connecticut and works with her husband Spencer. She lives in Connecticut and works with her husband Spencer. Então, ela mora lá em Connecticut e trabalha com o marido dela, Spencer. She lives in Connecticut. Connecticut é só o local onde ela mora, and works with her husband, e trabalha com o marido dela, Spencer. Spencer é o nome do marido dela, husband, marido. Maggie also visits schools and teaches children about wolves. Maggie also visits schools, então Maggie também visita escolas and teaches children about wolves. Ensina crianças sobre lobos. Lembrei que children, crianças. Então, Maggie também visita escolas e ensina crianças sobre lobos. Você já sabe, né? Porque aqui tá visits, aqui tá teaches. Por quê? Porque eu tô me referindo à terceira pessoa do singular, no simple present, no presente simples. Então, Maggie também visita escolas e ensina crianças sobre lobos. She works 5 days a week. She works 5 days a week. Ela trabalha 5 dias por semana. She works 5 days a week. Ela trabalha 5 dias por semana. But she goes to the Wolf Center on Sundays too. But she goes to the Wolf Center on Sundays too. Mas ela vai para o Centro do Lobo nos domingos também. She goes to the Wolf Center on Sundays too. Ela vai para o Centro do Lobo, né? Não gosto muito de ficar traduzindo o nome próprio de locais, de construção. Não sei, nunca gostei. But she goes to the Wolf Center on Sundays. Então, mas ela vai para o Wolf Center nos domingos também, aos domingos também, né? Sunday, domingo, Sundays, domingos também. Because she likes it there.
because she likes it there, porque ela gosta de lá. In her free time, she reads a lot and watches TV with her daughter Eleanor. In her free time, então no tempo livre dela, in her free time, no tempo livre dela, she reads a lot, ela lê muito, she reads a lot, ela lê bastante, and watches TV with her daughter Eleanor. And watches TV with her daughter Eleanor. E assiste TV com a filha dela, Eleanor, or her daughter, a filha dela, Eleanor. With her daughter Eleanor, com a filha dela, Eleanor. She also plays tennis and walks their dog, Drew. She also plays tennis and walks their dog, Drew. Ela também joga tênis, né? Plays tennis. Ela também joga tênis and walks their dog, Drew. E caminha com o cão delas, né? O cachorro deles, o cachorro delas. Acho que deles, né? Se ela tem um marido e uma filha. Então, e caminha com o cachorro deles, Drew. Então, ela também joga tênis e caminha com o cão deles, Drew. Their vem de deles ou delas, tá bom? Very good. Então, vou deixar o áudio aqui agora desse terceiro texto com a transcrição em inglês e depois apenas o áudio, novamente para você ouvir e praticar o seu listening. E se você quiser fazer download dos 3 áudios ou do texto, né, dos textos com as traduções, basta você visitar o nosso site. Para você visitar o site, é só clicar no link que fica na descrição ou fixado no primeiro comentário. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Maggie Howell, zoologist. Maggie, 45, is a zoologist. She studies wolves, and she's the director of the Wolf Conservation Center in New York State. She lives in Connecticut and works with her husband, Spencer. Maggie also visits schools and teaches children about wolves. She works 5 days a week, but she goes to the Wolf Center on Sundays too, because she likes it there. In her free time, she reads a lot and watches TV with her daughter, Eleanor. She also plays tennis and walks their dog, Drew. Maggie Howell, zoologist. Maggie, 45, is a zoologist. She studies wolves, and she's the director of the Wolf Conservation Center in New York State. She lives in Connecticut and works with her husband, Spencer. Maggie also visits schools and teaches children about wolves. She works 5 days a week, but she goes to the Wolf Center on Sundays too, because she likes it there. In her free time, she reads a lot and watches TV with her daughter, Eleanor. She also plays tennis and walks their dog, Drew.